começar aqui o nosso programa, o Sem Tabus, com você aí do outro lado acompanhando a gente. Vamos aqui na nossa boa conversa a partir do que você pergunta pra gente. Hoje tem muitas perguntas. Nós já fizemos um programa aqui falando sobre mitos relacionados à sexualidade, respondemos muitas perguntas. Por exemplo, é verdade que há orgasmo clitoriano e o vaginal? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre perguntas tais que você mande pra gente sempre que você quiser, tá? Nosso e-mail aparece aí no vídeo. Fique muito à vontade. Continuando aqui a nossa conversa com a Thalita Castelão, sexóloga. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Thalita, é verdade então que há orgasmo clitoriano e vaginal? Como se dá? Qual a repercussão que isso tem no corpo da mulher? Essa coisa do orgasmo clitoriano e vaginal foi um desfavor que o Freud fez pra gente. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: a gente tem no organismo feminino o clitóris, que é aquela região super inervada, onde a mulher sente bastante prazer. Esse clitóris, ele tem uma inervação que se prolonga para dentro da vagina, onde a gente tem ali o que a gente chama de ponto G, que durante muito tempo foi falado na mídia, né? Um ponto que quando a mulher é tocada ali, ela sente assim uma excitação e uma sensação prazerosa muito grande. Na verdade, é a mesma prolongação do que a gente teria sendo o clitóris. Então, deixa eu saber. Ponto G existe ou não existe? Ele é real? Você está linkando o prazer lá nesse dito ponto G com o que acontece na parte de fora da vagina. Então, ele é mais um mito ou ele de fato está ali, é presente? Não, ele já foi descrito, histologicamente comprovado. Agora, o que não se sabe ao certo é se todas as mulheres têm esse ponto G, porque algumas, né, relatam e conseguem até identificar, outras não. É ponto G por quê? G de quê? De Grafenberg, que é o cara que descreveu, né? E eu diria assim, o ponto G, às vezes, para a mulher, é o que ela escuta. Eu diria, é o ouvido, é o ouvido, né? Então, na verdade, é muita preocupação em termos do que é biológico e, às vezes, se deixa o relacional. Mas, falando de novo do orgasmo clitoriano e vaginal, muitas mulheres, quando têm a estimulação do clitóris, já experimentam orgasmo. E, às vezes, acham que esse seria um orgasmo mais imaturo, uma coisa mais infantil, e que, realmente, só com a penetração é que elas teriam um orgasmo vaginal e seria uma coisa mais da ordem do feminino, do mulherecer. Isso é uma bobagem, porque orgasmo é orgasmo, seja clitoriano ou vaginal. Muitas mulheres vão experimentar numa relação um tipo, numa outra relação um outro tipo, no sentido de sensação mais intensa ou menos intensa. Mas o mesmo processo que provoca o orgasmo, né, no que eles chamam de orgasmo vaginal ou clitoriano, é o mesmo processo fisiológico. Então, e o prazer produzido? O prazer é sempre prazer. Agora, é a estimulação que vai ser diferente, num local ou no outro, mas o mesmo processo fisiológico, tudo que acontece no cérebro, tudo isso é igual. Agora, é importante também essa colocação que você faz, lembrando que a estimulação. Há mulheres que não vão alcançar o orgasmo sem haver um cuidado com isso que ela já descobriu em si mesma. Pode ser que para ela só funcione o clitoriano, não? Eu acho que as mulheres, elas são aptas biologicamente para experimentar qualquer coisa, desde que elas tenham um conhecimento de corpo. Que isso é uma coisa difícil, porque as mulheres, elas crescem muitas vezes sem observar a sua genitália. Veja, a genitália masculina, ela é muito mais fácil de ser visualizada, né? Poucas mulheres têm a curiosidade de realmente pegar um espelho, se conhecer, olhar para o seu próprio corpo. Tinha um programa, né, no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, de um padre, e ele falava no rádio o seguinte: a gente não deve ter vergonha de falar sobre o que Deus não teve vergonha de criar. E a gente tem muita vergonha até de se olhar. E essa mulher, ela cresce muito distante dessa genitália. Então, às vezes, o que eu acho que dá essa diferenciação é a falta de conhecimento do próprio corpo. Ok, boas respostas para perguntas significativas que você aí de casa está fazendo. Sexo significa penetração vaginal somente? De jeito nenhum. Na cabeça masculina, eu posso dizer que isso é mais ou menos verdade, porque os homens é que têm essa mania de
querer penetrar tudo, porque, na verdade, as mulheres, muitas vezes o que elas querem, como eu já falei, às vezes ela quer o aconchego, ela quer se sentir importante naquele momento. Eu não estou dizendo que as mulheres desprezam a penetração, mas a mulher pode perfeitamente sentir prazer sem a penetração, né? E eu acho que o que ela espera mais da relação sexual seja o encontro. E a gente tem uma descontinuidade aí, porque muitas vezes os homens, eles fingem amor para ter sexo, enquanto as mulheres permitem sexo esperando amor. E às vezes nenhum dos dois encontra, nem uma coisa nem outra, né? O que eles querem às vezes não conseguem encontrar. Então eu acho que separar atividade sexual de relacionamento afetivo é complicado. A gente sempre tem que estar colocando uma dose de cada coisa ali para que seja satisfatório para os dois. Ok, vamos às perguntas que chegam para a gente por e-mail. Quando tenho relações com meu marido, ele ejacula muito rápido. O que eu devo fazer? Nós já até falamos no outro programa sobre essa disfunção da ejaculação precoce, que é este caso que essa mulher reclama aqui. Mas a pergunta é, o que a mulher, nesse caso, aqui, sofre nesse processo, ela precisa fazer? Acho que a primeira coisa é comunicar a esse parceiro que isso tem sido um incômodo para ela. E tentar, nas atividades sexuais, quando esse parceiro sentir que está prestes a ejacular, tentar segurar, então dar uma interrompida ou diminuir a estimulação mais direta, enfim, para que realmente essa mulher possa chegar num estado de estímulo mais próximo com o dele, para que possam... Só que tem uma coisa, às vezes a gente fica esperando que os dois tenham um orgasmo ao mesmo tempo, isso também não é bem por aí, né? Homens e mulheres, muitas vezes, vai ser raro, talvez, o casal que consigam, em todas as relações sexuais, ter orgasmo ao mesmo tempo. Normalmente eles têm um time diferente, mas a preocupação maior talvez seria com a mulher, porque quando a mulher tem o orgasmo, ela consegue continuar na relação sexual. O homem, quando ele tem o orgasmo, a primeira coisa é que ele vai começar a perder a ereção. Então, às vezes, inviabiliza para que a mulher possa chegar ao seu prazer também. Talvez também para a mulher seja complicado ela dizer, comunicar a ele, como você disse agora há pouco, talvez pensando assim, se eu disser para ele, ele vai se sentir tão humilhado, tão diminuído, que vai ser pior ainda. Mas não é necessariamente assim, não é? Depende muito da forma como vai ser dita, que não seja em forma de cobrança. Mas, amor, vamos procurar uma saída. Não tá bom para mim, nem tá bom para você. A forma como vai ser colocada essa situação que é importante também. E se esse casal já tiver um histórico de confiança, onde eles se comuniquem com facilidade, não vai ser isso que vai causar um grande problema, porque normalmente quando a gente tem dificuldade de falar algumas coisas é porque a gente já não fala nada, né? Verdade. E médico, né? Caminho do médico. Quanto antes, vamos procurar um médico para ajudar, para resolver essa situação, para que o casamento não entre num processo ruim. Então, eu diria para essa mulher incentivar também o marido a buscar ajuda médica o quanto antes. Às vezes, eu diria assim, que a primeira ajuda a gente vai normalmente mesmo para a terapia, porque os médicos hoje em dia, eles muitas vezes, eles não têm nem tempo e nem a disponibilidade de trabalhar as questões de ordem afetivas que aparecem mesmo num consultório de um ginecologista, né? Ou de um urologista, um andrologista, enfim, às vezes eles não têm essa disponibilidade. Há alguns médicos que já são ligados também a tratamentos sexuais, então esses seriam talvez os mais indicados. Vamos lá, mais uma. Minha esposa não consegue me acompanhar e por isso me masturbo pensando nela. Estou errado? Sabe, essa pergunta ela se repete, olha aqui. E quando meu amor, ou ela diz, o seu amor está em outro país e os dois se masturbam um pensando no outro porque estão morrendo de saudade e se desejando, aonde que está o erro nisso? Então, na verdade, né, a gente não tem, biblicamente, nada esclarecido sobre essa questão da masturbação entre os casais. Embora as pessoas insistam em querer falar e tal, a gente tem isso vinculado à questão de solteiros, mas não há clareza sobre essa pergunta. Então, quando a gente não tem isso dito explicitamente, o que a gente
pode pensar? Que esse casal precisa chegar a um acordo entre eles e Deus. Porque o sexo, né, ele é uma coisa muito bonita e realmente deve ser vivenciada com o casal. A gente não pode dizer aí que... Porque quando a gente fala de masturbação, a gente está falando de questões ligadas a pensamentos, né? Que geralmente quando se fala com solteiro é isso. Mas quando ele é casado, ele está pensando no parceiro dele, é quase uma fantasia sexual, né? Então, a Bíblia não deixa clareza sobre isso. Então, sobre essa questão, o que a gente pode dizer é que, quando não fere um princípio, porque isso não está dito claramente que está se ferindo um princípio, o casal é que vai ter que chegar a um acordo sobre isso e se sentindo bem também. Não dá para um estar ok, se sentindo bem com isso, e o outro se sentindo mal ou sentindo culpa. E é bom só pontuar uma convicção. Como está muito no campo do pensamento, até quando você vai conseguir manter só o seu pensamento no seu marido ou na sua mulher? Porque se tem uma coisa que é difícil de dominar, é pensamento. Então, é exatamente isso que você disse. Saiba muito como que está esse desenvolver dessa questão com você, seu marido, sua esposa e o seu Deus. Como que você vai trabalhar isso ao longo do tempo? O que isso vai produzir em você? Algum sentimento de culpa, algum sentimento de vazio? O que isso vai significar? É uma questão muito íntima entre você, seu marido, um relacionamento, e o seu Deus. O que a palavra diz a respeito do seu relacionamento com o próprio Deus? Nós vamos para o nosso intervalinho, vai mandando pergunta, vai questionando, vai comunicando para a gente o que você pensa a respeito, vai dizendo para nós se o programa está alcançando o objetivo ou não aí do outro lado. E nós fazemos esse programa pensando em vocês. Nosso intervalo é rápido e a volta é para a gente continuar aqui falando respondendo outras perguntas que chegam por e-mail. Até já.